Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui, né, sobre o jogo decisivo Internacional e Vasco da Gama, jogo que acontece no Beira-Rio hoje às 6h30, com transmissão da Record TV, né, do R7, da Cazé TV, e também vai ter transmissão na TV fechada Premier. Fica ligadão aí para vocês não perderem esse jogão aí, né? Um jogo decisivo pro Vasco. Pro Internacional, né? Nem tanto, porque o Inter tá focado na Copa do Brasil, né? O Internacional essa semana vai ter um jogo decisivo contra a equipe do Fluminense, né? Jogo de ida da Copa do Brasil. E a tendência é que o Inter venha com um time misto, né? Um time aí de reservas misturadas aí com titulares, né? A ideia que o Inter tem é de estar preservando seus principais jogadores, né? Seus titulares aí, né? De repente a gente não vai ter aí um Alan Patrick, né? Um Bruno Henrique, jogadores aí no mercado, jogadores que são incontestáveis aí no elenco do Inter, né? A ideia é essa, que o time do Roger Machado, né, venha ter aí uma mistura de titulares com reserva, né, um misto para enfrentar o Vasco. Hoje às 6h30, né? A fase que a gente está, né, a situação que o time do Vasco está complicada, né? O Vasco entrou no Z4 ontem com empate do Santos Sport, né? Jogo que aconteceu com o mano do Sport em Recife. O Vasco está na 16ª colocação, né? No caso aí, com 14 pontos. O Santos tinha 14 pontos também, com empate, foi a 15 e saiu, né, do Z4. O Santos aí está na 15ª colocação aí, né? Uma posição a mais que o Vasco aí, fora do Z4, né? Um pontinho aí foi suficiente pro Santos sair do Z4 e empurrar a pressão toda pro Vasco, né? O Vasco tem 2 jogos a menos. Esse é o principal ponto que tem que ser aqui destacado, né? Que é um ponto positivo, porque o Vasco tem um jogo contra o Juventude e contra o Bahia, né? O Vasco não conseguiu fazer esses jogos aí por conta do playoff da Sul-Americana, né? O Bahia também participou do playoff. Ambos foram eliminados, né? Vasco e Bahia não passaram do playoff da Sula, né? O Vasco pro Del Valle, o Bahia foi eliminado pelo América de Cali, né? E os dois aí não puderam fazer esse jogo. Quanto o Juventude, né? O Vasco tem aí grandes chances de pontuar, porque o Juventude também está terrível, né? Está numa fase aí muito ruim. O Juventude não consegue ganhar de ninguém, né? Ganhou aí, se eu não me engano, nos últimos jogos aí, conseguiu uma vitória contra o Sport, né? Mas o Sport não ganha de ninguém. Já no caso, esse jogo que tem contra o Bahia é um jogo aí que vai ser muito difícil, né? Mas não será fácil aí, né, pro Vasco conseguir fazer pontos nesse jogo contra o Bahia. Então o alerta tem que estar muito ligado, né? E o Vasco tem que procurar pontuar agora nesse jogo contra o Internacional, né? Aproveitar que o Inter vai vir com um time misto, né? A tendência é essa, né? De repente o Inter pode vir com força máxima, né? Com seus titulares, mas a princípio a tendência é que o Inter vem jogar com misto. E o time do Fernando Diniz tem também alguns problemas aí, né? O Fernando Diniz não vai contar com a força máxima porque tem a ausência de João Vitor, né? Que foi suspenso, não joga nesse jogo contra o Internacional. E é uma notícia boa, né? Porque ninguém aguenta mais esse zagueiro, João Vitor. E a ausência também do Felipe Coutinho, né? Que está lesionado, ainda está se recuperando da lesão que teve na panturrilha esquerda. É outro desfalque, nem joga mais esse mês, né? A tendência é que o Coutinho volte aí para meados de agosto, né? E o Vasco vai ter aí uma formação com o goleiro Léo Jardim, né?
Lucas Freitas. Hugo Moura vai jogar improvisado. No caso aí o Diniz vai bancar o Hugo Moura na zaga, né, jogando improvisado. Os laterais aí, Paulo Henrique e Lucas Piton também vão jogar, né? Vão estar aí mais uma vez no time titular. No meio de campo teremos novidades aí, né? Temos, no caso, Tietê, e o Jair também vai jogar, né? Opção técnica aí do técnico Fernando Diniz aí, né? Bancando o Jair no meio de campo, né? E na frente vamos ter aí o Nuno Moreira jogando ali como um meio atacante, né? David e Ryan vão ser os pontas aí, o Verratti centralizado. Essa é a formação, né? Essa é a tendência de ter aí, né, a mesma formação aí do último jogo aí, né, que o Vasco jogou contra o Del Valle. Foi esse mesmo time, com destaque aí pro Jair, né, que tá ganhando oportunidade agora nesse time. No caso, a primeira vez aí que o Jair vai jogar, no caso, a segunda vez, né, que ele vai jogar com o Fernando Diniz. Teve também um jogo que ele jogou, foi contra o Red Bull, que o Vasco acabou perdendo, né? O Jair também jogou como titular, né, no meio de campo. Então é a segunda vez que o Jair vai jogar no meio de campo aí, né, com o técnico Fernando Diniz. O Jair, que é cria do Internacional, né? Jair foi revelado aí no Inter, depois rodou o Brasil aí, né? Jogou no Boa Esporte, jogou no Sport de Recife, jogou em diversos times aí, né? Até ser contratado pelo Atlético Mineiro, onde ele foi campeão em 2023. A antiga gestora do Vasco, né, a 77, contratou o Jair, né, para ser aí um dos primeiros reforços da era Vasco SAF, né? E o Jair agora vai ter aí mais uma oportunidade para jogar no meio de campo, né, ao lado aí do Tietê e do Nuno Moreira, que vai estar responsável pela criação de jogadas, né? O Nuno, no caso, joga aí como ponta esquerda no time do Vasco, né? E agora, com a ausência do Coutinho, o Nuno vai ter aí a oportunidade de jogar mais uma vez centralizado, né? O David vai jogar no lugar do Nuno, né, como um ponta esquerda. O Ryan na ponta direita e o Verratti centralizado. Esse é o time que o técnico Fernando Diniz vai escalar para essa partida, né? Uma partida decisiva contra a equipe do Internacional, jogando no estádio do Beira-Rio, né? O Inter muito mais que a cabeça aí na Copa do Brasil, né? O Inter tá com a cabeça nas Copas, né? Tá ainda na Libertadores, na Copa do Brasil. E o Vasco tem que aproveitar, né, que o Inter tá pensando nesse jogo contra o Fluminense e focar aí, né, para pontuar, jogando lá em Porto Alegre, né? Um jogo dificílimo que a gente vai ter. Não dá aqui para ficar cravando o resultado, né? Cravando que vai pontuar, porque o Inter em Porto Alegre é um adversário muito difícil, né? É um adversário aí que, se o Vasco não vigiar e não se cuidar, pode sair de lá, né, com a penca de gols. E no caso, falando aqui da formação do Diniz, eu acho que o Diniz botar o Hugo Moura, né, no lugar aí do JV é até aceitável, né? Mas no caso, na minha opinião, o Fernando Diniz tinha opções no banco, né? Tem o zagueiro Luiz Gustavo, que foi relacionado, Lemos. Eu iria de Luiz Gustavo na zaga, né? Luiz Gustavo e Lucas Freitas. No meio de campo eu não mexeria em nada, eu acho que tá perfeito. Jair, Tietê, né? Não tem muito o que fazer, né? Mas é torcer, né, para esse meio de campo funcionar e ter um pouco de posse de bola aí, né? Conseguir, né, reter a posse de bola, porque é um time que é feito para tocar a bola, né? Porque se no caso aí esse time não ter a bola aí, é um time um pouco mais pesado, né? Vai ser difícil ficar correndo atrás da bola, né? Então a ideia do técnico Fernando Diniz em ter feito essa formação aí é ter a posse de bola, né? Para conseguir aí tocar bem a bola, né? Achar espaços
para tentar infiltrar ali na zaga do Internacional, né? E criar, né? E tentar fazer gols aí, né? E no caso, se o Inter não deixar o Vasco a posse de bola, né? Se o Inter que vai propor jogo, né, em casa, né? Isso também a gente fica pensando aqui, fica pensativo, que pode ser aí um dos fatores aí que vem atrapalhar, né? Os planos aí do técnico Fernando Diniz, né? A estratégia aí, né? Para vencer esse jogo. Se o time do Inter tiver a bola, esse time que o Diniz escalou, um time mais pesado, como é que vai ser, né? Vai ficar correndo atrás da bola. Eu acho que vai complicar muito aí, né? Então a ideia é que o Vasco vai para cima, né? O Vasco vai tentar propor jogo, tentar fazer, né? Gols aí, né? No início do jogo, uma boa troca de passe ali, né? Envolvente, toque rápido, né? No caso, tentando ali sempre achar espaço, tentando jogadas ali de infiltrações, né? É isso. Então veremos aí como é que vai ser esse time aí do Diniz, né? Agora é aguardar aí, né? O horário do jogo, né? Torcer pro Vasco ter uma boa atuação contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? E deixem seus placares aí, deixem seus palpites aí nos comentários aí. Quanto que vai ser esse jogo? Vasco da Gama, Internacional e Vasco, jogo em Porto Alegre. Meu palpite aí vai ser Vasco 2-1, assim como foi ano passado, né? O Vasco conseguiu uma vitória dificílima jogando contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? Teve também a ajuda de garotos da base, né? O Lincoln conseguiu fazer gol. Foi um jogo ali muito difícil, né? O Inter teve também uma falha, né? Uma falha grotesca. Não lembro qual foi o jogador. Eu sei que o Adson estava muito esperto naquela ocasião, né? Com a falha do jogador do Inter, e conseguiu ali fazer um belo gol, né? E depois o Lincoln de cabeça, numa jogada de escanteio. Esse foi o último jogo aí no Beira-Rio. O Vasco ganhou de 2-1. Só que agora, né, a situação é totalmente diferente. O Vasco do técnico Fernando Diniz pouco utiliza a base, né? O Vasco vai aí mais na força do seu time, do seu elenco. No caso aí vai ter jogador improvisado, o Moura na zaga. Então aí as circunstâncias aí é um pouco até mais difícil, né? Naquela ocasião daquele Vasco e Inter do ano passado, né? Que o Vasco conseguiu uma vitória gigantesca. E agora é aguardar, né? Vamos aguardar aí para ver aí como é que vai ser a história desse jogo de hoje, Internacional e Vasco lá no Beira-Rio. Deixe aí seus palpites aí, né? Meu palpite vai ser Vasco 2-1. Vai ser um jogo dificílimo, mas o Vasco vai conseguir se impor jogando, né? Contra o Inter, que não tá nem com a cabeça nesse campeonato brasileiro aí, tá pensando nas Copas. E o Vasco vai se aproveitar aí dessa situação aí, né? Do foco do Inter nas Copas, e vai conseguir fazer resultado aí, né? Que vai ser importantíssimo aí no Campeonato Brasileiro. Tamo junto aí. Agradecer por ter assistido o nosso vídeo até o final. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E vamos que vamos aí, né? Fiquem com Deus. Saudação vascaína.